Boa noite, meus irmãos, meus amigos do Face. Graça e paz a você, cristão, a você não cristão, a todos que eu tenho por amigos no Face. Hoje eu estava pensando a respeito de dízimo e oferta. E ontem eu estava conversando com algumas pessoas a respeito de dízimo e oferta, e a pergunta que ficou ecoando na minha mente, no meu coração foi: oração forte repreende o devorador? Vamos olhar na Bíblia o que o Senhor diz a respeito disso. Se oração forte, jejum, propósito repreende o devorador, ou se a nossa fidelidade ao Senhor, entregando a Ele, conforme a palavra dele manda, os dízimos e ofertas. Então vamos lá. Malaquias 3, a partir do verso 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ponto. Eu tenho ouvido algumas pessoas pregar, algumas pessoas ensinar, até mesmo o povo de Deus, que oração forte, que jejum repreende o devorador. Ao meu ver, pelo que nós acabamos de ler aqui, o que repreende o devorador é nós sermos fiéis ao Senhor. Fiéis nos dízimos, fiéis nas ofertas, fiéis no trato, fiéis na palavra. Talvez você pense: mas já me ensinaram que se eu fizer uma oração forte, o devorador pode ser repreendido. Ele não é repreendido com oração forte. O devorador, ele é repreendido nas nossas vidas, quando nós somos fiéis ao Senhor, em levar à sua casa o dízimo, a oferta. Como nós lemos no versículo 9, se eu não me engano: em que te roubamos? E o Senhor responde ao povo: nos dízimos e nas ofertas. Eu conheço pessoas que estão há 10, há 20, até mesmo há 30 anos na igreja e que não dizimam. Ou então, quando dizimam do dinheiro do esposo, do dinheiro da esposa, mas ele mesmo não dá o dízimo. E quando nós não devolvemos ao Senhor aquilo que é dele, o devorador ele pode ser representado de várias formas. O devorador pode ser representado numa doença, que você está sempre gastando dinheiro com aquela doença e ela nunca é curada. O devorador pode ser um problema financeiro, o seu carro estragando, você nunca consegue consertar. Pode ser a falta de mantimento. Pode ser uma conta de luz muito alta, uma conta que você não consegue pagar, uma causa na justiça, um dinheiro alto que talvez você tenha para receber, mas não consegue. Tudo isso pode ser um devorador. Tudo isso pode ser um demônio que vem para consumir. Você já percebeu, você que entende o que eu estou falando, que é dizimista e que é ofertante, ou que pelo menos conhece a Bíblia, você já percebeu que quando você fica sem ofertar, o seu dinheiro em menos de uma semana ele acaba e você não sabe em que gastou, o que você fez? E no final das contas você não conseguiu fazer metade das coisas que tinha planejado? Assim é na presença de Deus. O Senhor ele trabalha por princípios, e princípios são inegociáveis. Não adianta você querer dizer para mim que é crente e não dizima nem oferta.
Ah, mas eu não vou ficar dando dinheiro para o pastor. Não interessa o que o pastor vai fazer com o dinheiro. O que interessa é a sua postura diante do Senhor. É isso que Deus honra. Se o pastor vai usar o seu dinheiro de forma indevidamente, o Senhor Jeová vai tratar com ele. A sua obrigação, a minha obrigação é devolver ao Senhor os 10% que ele nos pede. Pare para pensar por alguns instantes. Imagine se o Senhor falasse que nós deveríamos devolver 90% e ficar só com 10%. O que você faria com 10% do seu salário? Com certeza não faria nada. E ainda assim o Senhor pedindo 10%, tem gente que reclama. A Bíblia fala, ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Tem pessoas que não conseguem dar o dízimo de 10 centavos, de 5 reais, de 1 real. Quem não dá dízimo de 1 real, quem não dá dízimo de 10 reais, não vai dar de 100, não vai dar de 1.000, não vai dar de 2.000. E por conta da infidelidade é que nós somos amaldiçoados. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Primeiro ponto. Dízimo é fruto de fidelidade, de compromisso ali com Deus. Oferta é fruto de voluntariedade, de nobreza. É um coração grato e por isso oferta. É um coração agradecido por tudo que Deus faz, seja na vida financeira, familiar, espiritual, sentimental, em todas as áreas, em todos os níveis. Oferta é fruto de gratidão. Dízimo, fruto de fidelidade. Mas nenhum dos dois deixa de ser mandamento. Trazei. O Senhor não pergunta se você quer trazer, Ele manda você trazer, nós acabamos de ler. Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, o Senhor dizendo. Para que são os dízimos e ofertas? Para manter a casa do Senhor. Tem que pagar luz, tem que pagar água. Às vezes a nossa oferta pode estar ajudando alguém que está passando por uma necessidade, que está precisando de uma passagem, de uma cesta básica, para que haja sustento. Se a gente não pagar o aluguel, se a gente não pagar água e luz, como é que fica a igreja? Vai virar um samba do crioulo doido, você concorda comigo? Então, o Senhor, Ele preza fidelidade. E pela fidelidade nós somos honrados. Eu me lembro quando eu me converti, que às vezes eu levava as minhas ofertas, tirava dízimo de 50 centavos, de 5 reais, de 10 reais, as pessoas falavam comigo, você já vai dar dinheiro para o pastor, né? É lógico que tem horas que isso machuca o coração, mas nós devemos permanecer firmes, inabaláveis. E o Senhor tem me abençoado até aqui. Nunca tem me faltado nada, porque a palavra de Deus diz que o Senhor não deixa faltar nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Dízimo, fruto de fidelidade e de obediência. Oferta, fruto de gratidão e voluntariedade. É fruto de um coração grato, agradecido por tudo que Deus fez, por tudo que Deus faz. Segundo, quem não devolve dízimo, quem não oferta, é ladrão. Rouba quem é ladrão. E o Senhor diz aqui. O povo perguntou, em que te roubamos? E o Senhor respondeu, vós me roubais, toda a nação, nos dízimos e nas ofertas alçadas. E aí, vamos passear um pouco, lá no finalzinho da Bíblia, no livro do Apocalipse, diz que nem os ladrões, dentre muitos outros, os adivinhadores, os efeminados, os sodomitas, etc, etc, etc. Dentre esses, a Bíblia deixa bem claro que os ladrões não herdarão o reino. Terceiro, o Senhor, Ele manda você trazer o dízimo. Antigamente o povo trazia dízimo dos frutos, dos animais, os animais que nasciam, fruto das hortaliças, as melhores hortaliças. De tudo que se plantava, se tirava o dízimo. Hoje, nós tiramos o dízimo do nosso dinheiro, do nosso salário, do suor do nosso rosto. E aqui não está escrito que você tem que pegar os seus 10% de dinheiro do dízimo e comprar a cesta básica. Deus não está te pedindo para você ser o administrador do que é dele. Ele só manda você entregar os 10%. Eu já ouvi história de pessoas que pegavam o dízimo e compravam tudo em cesta básica e tinha a cara de pau de falar, tá aqui, pastor.
Está aqui o meu dízimo, tudo em cesta básica. Malaquias 3,10 não nos pede isso. O Senhor não nos pede isso. Ele manda você levar o seu dízimo, você levar a sua oferta. E a partir daí, quando você cumpre a sua parte do propósito, o Senhor cumpre a dele, porque a palavra dele é fiel e não volta vazia. E a Bíblia diz que o Senhor não fica devedor a ninguém. Nada que nós fazemos para Deus fica arquivado, fica esquecido, porque Deus não deve a ninguém. Quarto, se você quer ser abençoado, aprenda que o princípio de ofertar, o princípio de dizimar, é de alguém que entendeu o valor de oferta. É de alguém que entendeu o valor de se entregar a algo. João 3,16 diz que o Senhor entregou o seu melhor. O Senhor Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Entregou o melhor, o único que ele tinha. Talvez a sua vida está toda atrasada. Seu carro você não consegue consertar. A sua casa que você está querendo mobiliar, você não consegue mobiliar. O seu terreno que você está querendo comprar não consegue. Aquele dinheiro na justiça alto não sai. Talvez seja por causa da sua infidelidade. Passe a ser fiel e o Senhor vai te abençoar. Então, repetindo. Quem não devolve dízimo e oferta, o Senhor chama de ladrão e ladrão não vai entrar no céu. Segundo, dízimo e oferta. Oferta, fruto de fidelidade e obediência. Ou melhor, dízimo, fruto de fidelidade e obediência. Oferta, fruto de voluntariedade e gratidão por tudo que Deus faz. Terceiro, se você quer ser abençoado, aprenda a ser fiel na área financeira. São mais de 2.000 promessas só na área financeira. E o Senhor fala tanto de dinheiro na Bíblia que ele sabia que nós teríamos problema. O Senhor, através do apóstolo Paulo, nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz dos males. O sábio Salomão disse que o rico, quanto mais ele tem, mais ele quer. E por isso ele não recebe. Então, aprenda a ser fiel. Aprenda a obedecer a palavra do Senhor. E se você não dizimar, se você não ofertar, você pode jejuar, fazer oração forte, subir o monte de joelho e descer rolando. Nada vai mudar na sua vida. Porque Deus é Deus de princípio. Amém? Deus abençoe a sua vida. Medite em cima disso. Malaquias 3, do versículo 7 ao versículo de número 12. Amém? E diz assim, vou ler mais uma vez. E por causa de vós, versículo 11, repreenderei o devorador. Por causa de vós, por causa do povo que ofertasse, por causa do povo que obedecesse e dizimasse, por causa desses, ele ia repreender o devorador. Aqui não fala que ele iria repreender o devorador quando a pessoa jejuasse, quando ela fizesse propósito, quando ela subisse ou descesse o monte. Aqui diz que o Senhor ia repreender por nossa causa, quando nós dizimássemos e entregássemos no altar do Senhor aquilo que lhe é devido. Amém? Então não tente inverter a palavra do Senhor, não tente trocar a palavra do Senhor. Dízimo e oferta, fidelidade é que repreende o devorador. Fora isso, você pode rasgar o seu corpo, pedindo ao Senhor para repreender. Ele não vai ser repreendido. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.